De João capítulo 2, versos de 7 a 11. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em nós, em vós, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. E aquele que ama a seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Senhor, obrigado a Deus, porque está aí a Tua palavra diante de nós. Ilumina o nosso entendimento, o nosso coração, ó Deus, para aquilo que nós iremos ouvir nesta noite, Senhor. Abre o nosso entendimento, ó Deus, para compreender as maravilhas da Tua lei, Senhor, e torna nossa mente cativa e escrava à Tua palavra neste momento. É o que nós choramos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós vimos domingo passado, aqui na carta de 1 João, os versos de 1 a 6, seguindo para os versos agora de 7 até o verso 11. Já vimos que o apóstolo ele discutirá o tema do conhecimento de Deus e da obediência aos seus mandamentos. Agora, o apóstolo João, ele quer focalizar-se num tema importante para a igreja, o tema do amor, o amor cristão, o bom relacionamento do amor. Ele quer focalizar-se no amor, e o amor aqui é importante para aquele que busca conhecer a Deus e viver sob a luz de Deus. Aquele que quer viver uma vida de comunhão com o Senhor, aquele que quer viver uma vida que agrade a Deus, é aquele que de fato vai entender o que é o amor e como o amor se processa na vida cristã. Aqui João ele traz exatamente o teste do amor, como um teste fundamental para que eu possa viver uma vida cristã, no combate ao falso ensino, no combate à falsa doutrina, no combate à falsa concepção sobre Deus e sobre a sua palavra. Aqui, irmãos, temos, por assim dizer, a evidência de que um verdadeiro cristão tem caminhado na luz. Como ele tem caminhado na luz? De que maneira um verdadeiro crente tem caminhado na luz? Aqui João trata do amor como um mandamento, o amor como aquilo que Deus coloca como ordem para nós. Há um falso ensino hoje no mundo de que o amor é um sentimento, que o amor fica uma coisa banalizada, que o amor é apenas eu sentir alguma coisa aqui dentro, e aí eu preciso sentir alguma coisa para amar. Mas quando a Escritura nos ensina que o amor é uma ordem, um mandamento que o Senhor nos outorga através da sua palavra. E como viver o perdão e o amor de Deus sob a luz de Deus? Como viver esse amor sob a luz do Senhor? Primeiro, entendendo que o amor é um mandamento com duas facetas. Entender que o amor é um mandamento. O autor sagrado começa em um tom muito amoroso. Ele começa dizendo, amados. Ao usar essa expressão amados, a palavra grega, a palavra agaptoi. Em alguns manuscritos eles trazem a palavra adelphoi. A palavra adelphoi significa irmãos, e a palavra agaptoi significa amados. Entretanto, nos parece que a palavra agaptoi, amados, se encaixa melhor, perfeitamente no contexto da passagem. E ocorre com muita frequência em toda a carta. Por exemplo, no capítulo 3, verso 2 desta carta, João chama os crentes de amados. No capítulo 3, verso 21, João chama os crentes de amados. No capítulo 4, verso 1, amados, não deis créditos a qualquer espírito. No capítulo 4, verso 7 também, João chama esses crentes de amados. No capítulo 4, verso 11, mais uma vez usa a expressão amados. João relembra que estes crentes, primeiro, antes de tudo,
antes de chamar a atenção da igreja, antes de repreender a igreja, antes de exortar a igreja, ele lembra que eles são amados por ele. Ele ama aqueles crentes, ele ama os irmãos em Cristo, ele ama aquela igreja. Ele escreve: a igreja está espalhada, está dispersa. Ele escreve a uma igreja que carece de amor, de uma igreja que carece de ser amada. Ele começa a se dirigir aos crentes amados. A segunda coisa importante é que João, ele relembra que não escreve um novo mandamento. É isso que ele diz. Ele diz: irmãos amados, não vos escrevo mandamento novo. Ele não escreve mandamento novo. Essa palavra mandamento, a palavra entolê, significa exatamente essa ideia de mandato, de ordem. Mas ele diz: não vos escrevo um mandamento novo. A palavra novo, a palavra kainê, significa algo que era antigo, que é renovado. Então ele não traz uma novidade, ele não traz uma coisa nova para a igreja, ele não traz uma coisa exaustivamente que a igreja não conhecia. Há muito equívoco falado sobre amor na igreja hoje. Há muita gente que acha que essa doutrina de Jesus é uma doutrina nova. Isso é interessante. Quando ontem passou aquele seriado que passa todo final de ano do Roberto Carlos, e ele abriu o show dele cantando aquela música, falando de Jesus, em falar sobre amor novamente, que o mundo precisa aprender mais sobre o amor, como se Jesus ensinasse uma coisa nova. Mas a Escritura não ensina isso. A Escritura mostra aqui, João, que ele não está ensinando sobre o amor uma coisa nova. Ele aponta exatamente isso aqui, irmãos. Ele diz: eu não estou ensinando um novo mandamento. Ele diz: eu não escrevo para vocês um novo mandamento. Ele não dá uma ordem de um novo mandamento. Ou seja, ele não está inventando uma nova mensagem, uma nova doutrina, um novo ensino sobre o amor. Mas ele está trazendo uma palavra que ele ouviu desde o princípio. É isso que ele diz ainda no verso 7, ele diz: senão um mandamento antigo, ou seja, eu não escrevo um mandamento novo, senão um mandamento que é antigo, que vocês conhecem, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. E aqui é interessante, irmãos, porque quando ele começa a tratar do amor, ele faz um recorte na teologia dele e mostra à igreja de seu tempo de que o amor que ele estava pregando, que ele estava ensinando, que ele estava para escrever sobre o amor, este amor que ele procura escrever à igreja é algo que a igreja já conhecia. Basta você olhar para Levítico capítulo 19. Se você voltar a sua Bíblia para Levítico 19, Levítico 19, verso 8. Vejamos aqui o que diz a palavra de Deus. Levítico 19, verso 8, diz assim: desculpem, verso 18: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás a teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então não é um ensino novo, é um ensino que a igreja já conhecia, é um ensino que a igreja já ouvia na sinagoga, quando os judeus haviam se convertido à fé cristã. Eles já conheciam este mandamento do próprio Cristo, e agora o mandamento que João traz. Aqui João mostra que o novo surge a partir do antigo. É exatamente isso que ele diz aqui. João diz assim, olha o que João diz aqui no verso 7 ainda. Ele diz assim: olha, se não o mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes, esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes.
Todavia vos escrevo um novo mandamento. Essa expressão, escrever novo mandamento, ele parte do antigo, ele surge do antigo, ele mostra que o Antigo Testamento havia este ensino, este Antigo Testamento que a igreja rejeita, aponta para o verdadeiro ensino do amor cristão, do amor dos crentes de um para com os outros. João, quando fala em um novo mandamento, ele está se referindo à qualidade do mandamento. É singular, irmãos, agora aos cristãos que devem amar os amigos e os inimigos. Enquanto que Levítico apontava para amar aqueles que eram dentre o povo, agora a ampliação do mandamento do Novo Testamento é: ame aqueles que te amam, mas também aprendam a amar aqueles que te odeiam. A gente esquece disso. Pastor, é difícil amar quem odeia? Sim, é difícil. E quem foi que disse que ser crente é fácil? É muito comum nós ouvirmos pessoas dizer: ser crente é fácil. É chegar na igreja no domingo à noite, ouvir um sermão, ler a Bíblia, cantar alguns louvores, deixar algumas ofertas e pronto, já sou crente. Não, você não é crente. Esta é uma parte da vida cristã. O culto, a adoração a Deus é algo essencial da vida cristã. Mas o caminhar da vida cristã é um caminhar de renúncia. É quando você é magoado, você oferece perdão. É quando você é vituperado, você estende a mão. É quando você é humilhado e caluniado, você não responde com afronta. É quando você aprende a amar, mesmo sangrando por dentro. Isto é cristianismo. Isto é viver o amor. Agora João relembra isto à igreja. O mandamento é novo na sua profundidade, pois exige de nós amarmos como Cristo de fato amou. É exatamente isso que João está a querer da igreja de seu tempo. João está dizendo à igreja: olhe, ame. E aqui é interessante porque ele vai dizer assim: olha, esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes, a palavra de Cristo, o ensino de Cristo, é novo no que diz respeito à sua extensão. A quem devemos amar? A quem eu devo amar? A quem eu devo estender o meu amor? E diz a Escritura: eu devo amar a todo aquele que precise de nossa compaixão. Daí entender-se, por exemplo, a parábola do bom samaritano. Quando Jesus conta, é porque os judeus achavam que devia amar apenas aquele que era seu próximo. É como você na igreja que acha que deve amar apenas o seu irmão na igreja. É você que está na igreja que acha que deve amar apenas aquele que caminha e concorda com você. É você que pensa que deve amar a quem simplesmente nunca te feriu, nunca te magoou. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. As pessoas que você mais ama são as pessoas que profundamente lhe magoam. É isso que nós aprendemos na experiência cristã. E é isso que nós aprendemos com a Escritura Sagrada. Então, esse é o primeiro princípio que eu quero que vocês entendam. Entender que o amor não é uma opção na vida da igreja. Entende? Você não pode dizer: eu quero deixar de amar. Você não pode fazer isso. Isso não é opção para você. É um mandamento. É uma exigência. É seu dever amar. Em segundo lugar, o que é este amar? Viver na luz, irmãos, é não alimentar o ódio. Olha só o nosso texto ainda, verso 9. Verso 9 aqui, irmãos. Ele diz assim: aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas.
Aqui, irmãos, o falso crente, aquele que está na igreja por estar na igreja, aquele que está na igreja pelo mero discurso de estar na igreja, aqui o falso crente pensa que está na luz. É um coração, ele está na luz, mas ele tem um coração rancoroso, um coração cheio de ódio, um coração cheio de amargura. Certamente é a mesma pessoa que afirma que vive em comunhão com Deus, mas ele está nas trevas, do capítulo 1, verso 6, como nós estudamos. Eu estou em Deus, eu sigo a Deus, mas amo as trevas, amo o pecado, amo a miséria. Eu sou crente, eu amo Jesus. Você não ama Jesus coisa nenhuma, porque seu coração ama as trevas. E aí esse indivíduo, ele pensa que estar na igreja é a mesma coisa que caminhar na luz. Ele estar na igreja, mas odeia o seu irmão. Essa pessoa pensa e afirma que vive em comunhão com Deus, mas ela está em profundas trevas. O que conhece a Deus, irmãos, aquele que conhece a Deus, não anda nas trevas, mas anda na luz. Veja que coisa interessante, porque ele diz que aquele que está na luz não odeia seu irmão. Sabe por quê? Porque o amor vive sob a luz e não sob as trevas. Quem ama, ama com clareza. Ele não ama com nebulosidade, ele ama com clareza. Segundo, que o verdadeiro cristão conhece a Deus. Não adianta você dizer que ama seu irmão, mas odeia o próximo. E aí ele diz no texto sagrado, aquele que diz que conhece a Deus, que ama a Deus, mas que odeia seu irmão, como pode amar a Deus que não vê, se odeia seu irmão que vê todos os dias? Percebe o problema? A terceira implicação é que o verdadeiro cristão anda na luz e obedece sempre a Deus. E é isso que está escrito aqui no nosso texto. Veja aqui, quando o apóstolo João, ele diz aqui, no capítulo 2, ele diz assim, olha, verso 9, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão, permanece na luz e nele não há tropeço. Aqui João relembra que viver na luz de Deus, viver sobre a luz de Deus, é amar o próximo, é amar o irmão, é amar aquele que de fato caminha com você, é entender que o amor que leva para a vida espiritual, que leva para o caminhar com Deus, para a comunhão com o Senhor. Agora, como era esse ódio ao irmão? Lembremos da influência do gnosticismo na época. Esse cristão, influenciado pelo gnosticismo, ele não se preocupava com o corpo físico, e que por isso negava ali a total importância que lhe deve. As necessidades físicas eram negligenciadas. O gnosticismo na época não via como parte da verdadeira vida religiosa a preocupação para com as necessidades físicas dos outros. Eu sou crente, eu amo Jesus, eu amo o irmão, mas se o outro está passando fome, problema. Aqui o gnosticismo havia ganhado a batalha. João agora repreende esses crentes. Eu amo meus irmãos, mas as necessidades deles pouco importa. João revela que a vida cristã estabelece uma correta relação, tanto para com Deus, quanto para com o homem. A verdadeira vida cristã, ela está preocupada não apenas num elemento apenas espiritual. Embora a vida cristã seja eminentemente voltada para o culto e para a adoração a Deus, é também verdade que a vida cristã me leva a me preocupar com o outro, a orar pelo outro, a investir na vida do outro, a socorrer o outro. O outro está passando por privação, está passando por necessidade. É meu dever como cristão estender a mão, socorrê-lo, ajudá-lo. Há muita negligência neste campo.
E essa negligência não é de hoje, perceba no texto, é um problema de antes. E João chama essa negligência de ódio. Eu odeio o meu irmão quando eu não o amo socorrendo. Aqui, irmãos, no cristianismo bíblico, não existe a ideia de estar em paz com Deus e alimentar ódio para com o irmão. Não existe algo mais grotesco, mais terrível do que você pegar o amor e enfiar a espada no coração do outro e dizer: eu te amo. Isso deve nos lembrar, irmãos, um ponto interessante lá de Tiago capítulo 2. Tiago diz: se você diz que ama seu irmão, Tiago diz, que tem fé, mas não tem obras, se você vê seu irmão andrajoso, caminhando, pedinte, necessitado e não ajuda, você está pecando. João agora é radical nesse sentido. João diz que você está odiando. Você não se preocupa com ele, você não se preocupa com ela, você não se preocupa com o coração, com a vida e com o estômago do outro. Tiremos, por exemplo, o elemento da cesta básica. Esquecemos, passamos batido, ignoramos. Kistemaker, comentando esta passagem, ele diz o seguinte: para João não há crepúsculo, só há luz ou trevas. Ou você ama ou você odeia. Não tem meio termo. Eu amo e odeio. Não tem meio termo. Amor ou ódio. Onde não há amor, o ódio reina em meio à escuridão. Onde, porém, prevalece o amor, ali a luz reina. Não há outra opção, igreja. Ou você ama ou você odeia. Ou você quer o bem, ou você quer o mal. Mas não tem outra alternativa. Eu queria ajudar, mas eu tenho como ajudar, mas eu queria ajudar, mas não ajuda. Por quê? Porque lá no fundo você odeia. Você pode não dizer isso com essas palavras: eu te odeio. Mas e as ações? Aqui João, ele exorta a igreja a mudar essa postura. A igreja, ela precisa entender que aquele que de fato diz que ama a Deus, que está na luz, e odeia seu irmão, até no momento presente está em trevas. João está de fato condenando a prática gnóstica. Em terceiro lugar, como viver o amor de Deus sob a sua luz? Entendendo que o amor não é um empecilho. Verso 10 do nosso texto. Olha o que diz: aquele que ama teu irmão, aquele que ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. A palavra tropeço aqui, eu quero que você grife essa palavra na sua Bíblia aí. Marque ela é importante no texto. Essa palavra tropeço é a palavra escandalon. Vem da palavra escândalo. Por que João diz isso, irmãos? Porque aqui é uma metáfora bíblica. A metáfora bíblica aqui é a metáfora de uma pedra que faz uma pessoa, um viajante, tropeçar. Aqui a palavra escândalo não tem um sentido que nós damos hoje, de alguém que se escandalizou, não. Mas o sentido original é de um viajante que vem andando e não viu a pedra e tropeçou e caiu. Sabe o que é que acontece? As pessoas dizem que amar é um fracasso. Amar é um sinal de fraqueza. Amar é um sinal de impotência. E João, ele vem de maneira categórica e diz exatamente isso. O uso desse vocábulo bíblico, irmãos, indica que o cristão que abriga o ódio no seu coração em relação ao seu irmão pode causar
escândalos. Pode levar outros a tropeçar. Então o amor, ele não é um empecilho. O amor é acolhedor, o amor acolhe, o amor abraça, o amor ama. O amor age. O ódio, irmãos, afasta o homem de Deus. O ódio afasta o homem do próximo. O amor não. O amor te aproxima de Deus. O amor te aproxima do outro. Por amar o outro, você vai até ele, mesmo sabendo que o outro possa não lhe amar, mesmo sabendo que o outro possa ser grosseiro com você, mesmo que o outro possa lhe causar impropérios, lançar impropérios a você, mesmo que o outro possa lhe causar problemas, mas você continua amando. Note o texto, irmãos. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e ele não tem do que se escandalizar. Nossa, você ama fulano, com todos os defeitos dele, com todas as falhas dele. Amo. Não por causa dele, mas por causa de Cristo. Cristo me amou primeiro. Eu com os meus pecados, eu com as minhas falhas, eu com as minhas malquerências, eu com as minhas tatuagens de ressentimentos na alma, Ele me amou. E quem sou eu para não amar aquele que me causou ressentimento, que me causou sofrimento, que por vezes me fez derramar lágrimas? Por que eu não vou amar? Ele é diferente de mim, que eu ofendi a cruz, eu desprezei a cruz, eu olhei para a cruz com desdém e desprezo, até o dia que Deus abriu os meus olhos e enxerguei que Jesus na cruz me amou muito mais do que eu merecia. Por que eu não posso amar o outro? Note, é exatamente isso que ele diz. Aquele que ama seu irmão permanece. Ele jamais sai da luz. Ele jamais sai da presença de Deus. Ele jamais ignora a presença de Deus. Ele jamais abandona a comunhão com Deus. Porque ele aprendeu a amar. E ele não se escandaliza com nada. Ele vê as coisas, vê os problemas, vê as dificuldades, e por ver as dificuldades do outro, começa a amar. Mas sabe o que você faz? Viu a dificuldade do outro, viu o pecado do outro, sai falando do pecado alheio, demonstrando um total ódio para com o outro. Você viu a falha de um irmão, viu o pecado de um irmão e expõe. A Bíblia te condena por isto. Olhemos agora, irmãos, 3 realidades na vida daquele que odeia a seu irmão. Vamos ver 3 realidades na vida daquele que odeia a seu irmão. Está exatamente no verso 11. Olha o que diz o texto. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. 3 realidades na vida daquele que odeia a seu irmão. Primeiro, não tem a salvação. Aquele que nutriu ódio contra o outro não tem salvação. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, está longe de Deus. As trevas, irmãos, é o contraste da luz, e está em oposição a ela. Na Escritura, a palavra trevas, escotia, está associada aos que ainda não vivem sob a luz do Senhor, aqueles que ainda não foram convertidos, aqueles que ainda não foram restaurados, aqueles que ainda não foram regenerados. A quem odeia a seu irmão, evidencia o fato de que não foi transformado e não foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, como aprendemos em Colossenses capítulo 1, verso 13. Então, você ainda odeia seu irmão? Você ainda alimenta ódio contra o outro? Você ainda nutre alguma coisa no seu coração contra o outro?
A Escritura, de maneira muito clara, nos ensina que nós estamos em trevas quando nós odiamos o outro. Segundo, a segunda realidade daquele que odeia seu irmão é que ele não possui propósitos ou objetivo na vida. Diz o texto, e ele anda nas trevas. Ele anda nas trevas. Como diz Hernandes Dias Lopes, quem anda nas trevas, anda sem propósito, anda sem segurança. Quem anda nas trevas vive sem alegria, vive sem paz, vive sem liberdade, vive sem propósito e vive sem crescimento espiritual. É isso que você é. Um nulo espiritual. Um nihilista que chega à não existência espiritual. A terceira realidade daquele que odeia seu irmão é que quem odeia seu irmão vive sem direção. É isso que diz o texto. Ele não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram. O que vive nas trevas vive tateando como um cego no escuro. Não consegue enxergar a estrada, não consegue ganhar nas trevas. Ele consegue apenas ir em direção a um desastre espiritual. Ele não consegue enxergar que está morto em pecados. Ele não consegue entender que está mergulhado nas trevas. João mostra aqui, irmãos, que o ódio nos cega. Você já viu quando um casal briga porque quantas tragédias acontecem por causa do ódio cego? Eu estava cego de ódio. Ou alguém briga na rua, no trânsito, e faz alguma coisa terrível com o outro. Eu estava cego de ódio. O ódio nos cega, porque está absorvido pelas trevas. Mas o amor, irmãos, o amor ilumina. O amor nos conduz na vida. O amor de Deus nos leva até a cruz. O amor de Deus nos leva a Jesus, nos leva ao Senhor, nos leva a confiarmos em Cristo, a abraçarmos a Cristo, a termos somente a Jesus. O amor ao próximo testifica que estamos em Cristo. Eu estou em Jesus, meu irmão está sofrendo, eu vou tentar consolá-lo. Eu vou tentar socorrê-lo, eu vou tentar ajudá-lo, eu vou me mobilizar para ver o bem da vida dele. Não importa o que ele me fez, não importa quantos pecados ele já cometeu contra mim, mas eu amo, e por amar e por andar na luz do Senhor, vou fazer aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Amou de maneira incondicional o seu povo, os seus eleitos. Que nós possamos, irmãos, como igreja do Senhor, amar uns aos outros para a glória de Deus. Amar uns aos outros confiando na cruz do Senhor, porque somente Jesus pode de fato nos fazer caminhar na luz, para que não tenhamos as trevas em nosso coração. Que Deus possa aplicar isso em nossos corações para a glória de Deus somente. Amém. Vamos orar ao nosso Deus, irmãos.